Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por aquele que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todos os processos evolutivos. Aquele que nos conhece desde o início, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, nossa referência máxima de ser humano, pelos seus ensinamentos, pelo ser humano que foi, a toda espiritualidade amiga que vem nos acompanhando, ao nosso anjo da guarda, espíritos familiares, companheiros, amigos, aqueles que se reencarnaram conosco, aqueles que continuam no plano maior, mas que de alguma forma estão colaborando com o nosso processo. A todos aqueles que fazem parte da nossa família e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui hoje. A essa casa, com toda a sua estrutura material e espiritual, a oportunidade de aprendizado, da alegria de estarmos buscando o Evangelho nessa existência de uma outra forma, de uma forma espontânea, de uma forma livre, ressignificando, reconceituando, entendendo um pouquinho melhor do porquê e do para que estarmos aqui. Allan Kardec, o nosso codificador, pelo trabalho magnífico que fez, de nos trazer uma doutrina, junto com a espiritualidade superior, que nos consolasse, que nos esclarecesse, mas que principalmente no século XXI nos libertasse. A todos aqueles que de alguma forma colaboraram e continuam colaborando pela implantação do bem no planeta Terra, independente de qualquer rótulo, o nosso muito obrigado. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre suicídio, aspectos espirituais, é a quinta e a última aula sobre esse assunto. Então nós conversamos durante 4 aulas o que a ciência fala sobre esse assunto. Qual é o aspecto psicológico, qual é o aspecto sentimental, emocional do suicídio. Mas hoje a aula será exclusiva para falar sobre a questão espiritual. Então, sobre a questão espiritual, primeiro conceito que a gente tem que ter sempre bem enraizado, né, que a doutrina espírita ela vem como terceira revelação. Terceira, primeiro Moisés, segundo Jesus. A terceira não está em ninguém, mas está entre a união da filosofia, da ciência e da religião. Okay? Então ela veio como o Consolador prometido. Quando Jesus disse, mandarei outro Consolador. Mas era necessário que a humanidade se evoluísse para receber o terceiro Consolador. E foi exatamente no século XIX. Filosofia, ciência e religião. Okay? Um trabalho magnífico de Allan Kardec. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Mas nos consola exatamente onde? Na maior dor que um ser humano pode sentir quando está encarnado. A perda de um ente querido. Não existe dor maior do que a perda de um ente querido. Às vezes de um avô, de um tio, de um pai, de um irmão, de um filho, de um amigo, não importa. Não existe maior dor do que essa. E quando a coisa não segue o curso natural, fica um pouquinho pior, né? Porque nós às vezes esperamos os nossos bisavós, os nossos avós, nós sabemos dessa sequência. Mas quando é o contrário, que é um filho, que é um neto, a dor fica quase que insuportável, porque quebra a sequência natural. Quebra a sequência natural. Nós, de alguma forma, esperamos que os nossos bisavós estão mais próximos dos nossos avós, mas ninguém espera um filho, um sobrinho ou um neto. Ninguém tem a estrutura psicológica para inverter esse sentido. Aí a dor fica pior ainda, muito mais profunda, quase que insuportável. Então a doutrina espírita, como Consolador prometido, ela vem justamente nos explicar de forma racional, não é de forma mística, não é uma promessa, de forma racional, com provas materiais, inclusive, com provas materiais, que a vida continua. Simples assim. Aliás, ressignificando, a vida é uma só, porém com milhares de existências. Então a doutrina espírita matou a morte. Então esse é o primeiro conceito.
na morte como nós entendíamos, que é o fim, que acabou. A morte como nós entendíamos até então, século XIX, era o fim. Ou na melhor das hipóteses, céu e inferno, né? Na pior, que não consola, que não ajuda em nada, inclusive. Mas tudo bem, até piora um pouco mais a situação. É melhor falar nada. Mas enfim, então a doutrina espírita, ela matou a morte porque ela vai explicar que a morte significa o quê na nossa vida? Um ponto e vírgula. Quando nós estamos escrevendo alguma coisa, você coloca um ponto de vírgula, é para quê? Respirar, refletir, reler, não é assim? Não é simplesmente uma vírgula, é um ponto e vírgula, mas não acabou. É só uma parada um pouquinho maior para você respirar, para você refletir, para você reler e continuar escrevendo. Então a doutrina espírita mostrou que a morte nada mais é do que um ponto e vírgula. Você não parou de escrever, você só parou para dar uma respirada, só. Daqui a alguns minutos você vai voltar a escrever do mesmo jeito. Então ela matou a morte na forma que nós conhecíamos. E ela começa a explicar a nossa existência, a nossa vida, o porquê e o para quê, exatamente no fenômeno morte. Ela começa aí. É esse o ponto da doutrina espírita. Ela fala praticamente tudo que as outras religiões, filosofias espiritualistas falam, sem novidade, mas é a partir do fenômeno morte que começa a falar de forma diferente. Então ela começa no fenômeno morte, explicando, mostrando, comprovando que a nossa consciência, espírito, mente e corpo, que a nossa consciência continua da mesma forma, do mesmo jeito. Então quando o apóstolo Paulo fala, nós tínhamos só uma vida, sim, a vida é uma, Deus nos deu, estamos com ela até hoje. Então, vida é uma, mas milhares de existências dentro dessa vida. Tanto que não existe nem o contrário da palavra vida. Então, é interessante que não existe o contrário da palavra vida, porque não existe contrário. Morte é o contrário de nascimento, mas não existe contrário de vida. Até hoje não existe contrário de vida. Para vocês perceberem como a doutrina espírita, ela mostra, sim, é só um ponto e vírgula. Só um ponto e vírgula. E está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, e depois mais especificamente sobre suicídio, da questão 944 a 950. Então, onde na doutrina espírita explica, no Livro dos Espíritos, questão 132, que fala sobre a reencarnação, e da questão 944 a 950, aí vai falar o tema específico, suicídio, com a linguagem do século XIX. Pensem vocês que foi uma tradução do século XIX, da forma que se escrevia, que se entendia no século XIX. Dentro do século XXI, como é que a gente vai olhar tudo isso? O primeiro conceito que a gente tem que ter enraizado, cristalizado dentro de nós, em relação a isso é, no caso de suicídio, cada caso é um caso. Não generalizam jamais. Primeiro ponto, não dá para generalizar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Vamos lembrar a questão 521 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens. Então, por mais que seja o tema suicídio, não coloquem todos sobre a mesma perspectiva. Não coloquem todos. O ato foi igual, o ato, mas cada qual é uma situação diferenciada. Vamos lembrar um pouquinho, voltando. Viktor Frankl, lembra de semana passada? 3 campos de concentração. Todo tipo de agressão, violência e humilhação. Quando os soldados não matavam, algumas pessoas se matavam. Como é que você vai julgar uma pessoa dessa? Naquela situação. Ficou 3 anos e meio. Imagine uma pessoa naquela situação, que ela decidisse ali, e acontecia diariamente, se terminar com a própria vida. Como que você vai julgar uma pessoa naquela situação? Perceberam? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, nunca generalizem, nunca. O ato é o mesmo? Sim. É a única coincidência que o ato é o mesmo. Atentaram contra a própria vida. Só isso. Fora isso, tudo é diferente. Então, o primeiro conceito é,
Cada caso é o caso e a responsabilidade de quem comete varia de 1% a 99%. Veja, a pessoa cometeu suicídio, ela vai responder 1%. A pessoa cometeu suicídio, ela vai responder 99%. Perceberam a diferença ou não? Você tem uma gama de variação de acordo com a situação de cada um, de acordo com a ignorância de cada um. Nós somos protegidos pela nossa ignorância. Mas até que ponto somos ignorantes? Carlos, como você está falando, né? Cada caso é um caso. E assim, tem atenuantes, né? E exatamente isso. Quando o plano espiritual ele vai fazer o julgamento. Ele nem tem julgamento? Sim. Essa palavra, sim. Né? Eles colocam sempre os atenuantes. Sempre os atenuantes. Exato. Né? Exatamente. Perceberam então a diferença? Essa é a diferença. Existe uma... até coloquei aqui. São muitos fatores envolvidos. São muitos fatores envolvidos. Então, se existe muitos fatores envolvidos, nós vamos para o segundo conceito. Entendendo o primeiro conceito, que cada caso é um caso, e tem muitos fatores envolvidos, que a responsabilidade, que somos nós que nos julgamos, tá? Não existe Deus, Jesus, não, somos nós, é a nossa consciência. Então você vai responder para a sua consciência entre 1% e 99%. Cada caso é um caso. Entendendo isso daqui, nós vamos para o segundo, julgar jamais. Em hipótese alguma. Seja de que forma for. O que não cabe é qualquer tipo de julgamento. Nós não sabemos o que estava acontecendo com aquela pessoa. Qual é a nossa área ampla de visão que nós temos em relação à vida mesmo, em porcentagem? É bem ampla. 5%. É tudo que nós conseguimos enxergar, são 5%. Os outros 95% nós não sabemos. Como é que eu posso julgar uma situação enxergando 5% da situação? Deu para vocês entenderem ou não? E a espiritualidade do degrau de cima enxerga 10%. Por isso que eles não julgam. E nós com 5% julgamos. Eles que estão no degrau de cima, regeneração, eles têm 10%, não julgam. Nós com 5% nós julgamos. Então, julgar jamais em momento algum. Em momento, não sabemos o que estava acontecendo com aquela pessoa. Não sabemos. O que transparecia e o que realmente estava acontecendo. Terceiro conceito. Temos uma única vida, milhares de existências, não existe contrário de vida, somos imortais. Esse é o terceiro conceito. É um dos conceitos universais que a doutrina espírita trabalha. Vamos relembrar? 7. Ajuda? Deus, imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, mediunidade e pluralidade dos mundos. Entenderam? Aqui é a diretora de doutrina, para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, uma salva de palmas para ela. É a diretora de doutrina, 7 princípios universais, estudando pela doutrina espírita. Não são princípios espíritas. Aliás, o espiritismo não traz nada de novo, tá? O novo é o jeito de enxergar as mesmas coisas. Entenderam? Não traz nenhuma novidade. Qual é a novidade? É você enxergar aquilo por um outro ângulo, de uma outra forma. Então, são 7 princípios universais estudados pelo espiritismo, com esses nomes. Eu acredito que outras filosofias também estudem os mesmos princípios com outros nomes, mas a essência não muda. Então vamos lá. Somos imortais, nós não somos eternos. Porque eterno é que não tem começo e fim. Imortais é o que teve começo. Então nós tivemos um começo. Nós tivemos um início. Não sabemos quando, mas tivemos um início. Não teremos um fim. Então nós somos imortais. Imortais. E a vida existe em todo o universo. Do micro ao macro, em todo o universo. Ou universos, se vocês quiserem colocar um S no finalzinho, que já se fala que existem vários universos. Então a vida está em todo o universo.
o todo. Então, o vocábulo, a palavra vida para nós tem um conceito, porque nós enxergamos a vida de acordo com o planeta Terra, com os parâmetros que nós temos. Mas a vida se apresenta de formas inimagináveis para nós. Nós não temos ainda estrutura psicológica, intelectual, emocional para entender essa amplitude do que chama vida. Nós entendemos a vida de acordo com nossos parâmetros planeta Terra. Planeta Terra. Aliás, quantas formas de vida existem no planeta Terra? Só no planeta Terra? E catalogadas não são nem 1/3. Tem 2/3 ainda desconhecidas, que não foram catalogadas. Percebam, somente 1/3 foram já estudadas e catalogadas, 2/3 ainda não. Então tem seres que vivem no planeta Terra hoje que nós não conhecemos. No planeta Terra. Olha o vocábulo vida, não conhecemos nem a vida do planeta Terra ainda. Imagina vida universal. Então quando se fala a vida continua, é a vida universal. Essa fase de transição, então o tema suicídio, ele entra numa fase de transição. Então, numa fase de transição, primitivos de provas e expiações, você não vai ter isso. Uma fase de transição, regeneração, mundos felizes, você não vai ter isso. Mas na fase de transição, provas, expiações, regeneração, a possibilidade disso acontecer é grande. Sempre uma possibilidade. A espiritualidade aposta que não aconteça, investe para que isso não aconteça, mas nós temos algo chamado livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. A espiritualidade vai fazer de tudo, que é para que a gente não passe de uma fase para outra através disso, mas isso faz parte do processo. Ok? Então vejam, essa fase de transição, provas, expiações e regeneração, ela começa mais ou menos quando? Mais ou menos 1 século antes da codificação. A fase chamada transição, o mundo de provas e expiações são 7.000 anos, 4.000 anos antes, 3.000 anos depois de Cristo, mas qual é a fase mais específica que nós chamamos de transição? Mais ou menos 1 século antes da codificação. Isso a espiritualidade já nos trouxe essa informação. Okay? Então a codificação 1857, mais ou menos 1757, mais ou menos. Okay? Nunca é uma data precisa. E o século XX e o século XXI, século XX e o século XXI, o mundo está em convulsão. O mundo interno e o mundo externo. O que seria convulsão? Imagine uma febre de 39 graus. Qual que é a temperatura normal do corpo humano? 37? Média? 36, 37? Isso é uma média. Está com 39. Quem já teve uma febre nessa? Você não fica em delírio? Acontece várias situações. O mundo está com uma febre de 39 graus. Alguma coisa precisa ser feita. Está a uma temperatura acima do suportável. É o que está acontecendo. Então, século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo agora no início desse século, isso está dizendo que estamos no pico da fase de transição. No pico da fase de transição. A tendência é sair do pico. A tendência é diminuir isso. Mas século XX, século XXI, ainda seriam dois séculos extremamente difíceis nesse sentido. Então, quando a gente olha isso aqui, nós vamos analisar que existem 2 tipos de suicídio, ou 2 tipos de suicidas. Primeiro, suicida direto consciente, que também recebe o nome de dolosos, lembra da semana passada? Suicida direto consciente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem uma ideia do que ele faz. Há uma intencionalidade. Tirando a parte infantil, dos 8 aos 14, o resto faz como uma programação nesse sentido. Para o ano que vem, eles vão se programando, vai acontecer uma série de situações. Então esse é o suicida direto consciente. Ele tem um objetivo, ele tem um foco, ele tem uma meta, a meta é essa, ele começa a trabalhar em cima disso daí. Por isso que fala suicida direto
consciente. E a segunda categoria, suicidas indireto inconscientes, que são chamados de culposos. Vocês conhecem algum desses segunda categoria? Da segunda categoria, vocês conhecem alguém? Né? Eu não conheço ninguém que não seja. Ok? Só o aniversário do cara. Eu não conheço ninguém que não seja. Por quê? Suicida indireto inconsciente? Porque não tem esse objetivo direto. Não tem essa programação, não tem essa meta. Mas age de tal forma que vai diminuindo a sua expectativa de vida. São os vícios, por exemplo. São os vícios. Drogas, eu fumo. Bebida, pornografia, tudo bem? Gula, o que mais? Que é a pornografia, então, veja, 5 vícios. A gula, pornografia, jogos, o álcool e as drogas. 5 vícios. E depois você tem uma outra situação: negativismo, pessimismo, maledicência, vitimismo. São considerados suicidas indiretos inconscientes. Não tem esse foco como primeiro, mas traz ou um vício ou um comportamento nesse. Isso vai consumindo o fluido vital. Pararam para pensar? Nós temos uma cota de fluido vital, então os vícios, não estou nem falando de processos obsessivos aqui, eu estou falando do ser humano dando conta sozinho, mas comportamentos que vai o quê? Degenerando aos poucos. Então eles são classificados como suicidas indiretos inconscientes. Vamos lembrar no filme Nosso Lar, que André Luiz chega e ele é tratado como suicida. Ele fala, não sou. Era. Depois ele foi entender. Depois ele falou que ele era. Mas no primeiro momento ele falou que não era, porque ele não tinha tentado contra a própria vida. Então a gente tem que tomar cuidado com a língua, com aquilo que a gente fica falando. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que a gente imagina. Mas muito mais. Nunca imaginei que falando, lógico que eu não faço isso mais, né? Maledicência, essas coisas. Maledicência, mágoa, ressentimento, fofoca, tudo isso é considerado dentro do suicídio indireto inconsciente. Por isso que eu perguntei, vocês conhecem alguém? Mas isso tira o fluido? Tira, consome, pode falar. Linguagem. Depende da intencionalidade. Depende da intencionalidade. O sentimento envolvido. Não é exatamente a palavra, mas é o sentimento envolvido. Porque se você falar amor sentindo ódio, o que vale? É o ódio. Deu para você entender ou não? Não é a palavra, pessoal, não é a palavra. É o sentimento envolvido. Pensem vocês que nós somos uma individualidade e uma personalidade. Tudo bem? A personalidade reveste a individualidade. A nossa individualidade não entende palavras. Não entende. Entende vibração. Ela entende vibração. Ok? Então você pode falar a coisa mais linda que você puder. Se ela não sentir, se você não sentir o que você está falando, ela não vai entender nada. E às vezes você ouve um nome, entre aspas, meio feio, mas você está um sentimento positivo em relação àquilo. Ok? Por exemplo, às vezes eu encontrei meu filho ontem e falei, você é um porcaria mesmo, né? Eu abracei ele e beijei ele. Entendeu? Eu porcaria aí, ele sabe que é um gesto de carinho. Não é o nome ideal, mas é uma forma, porque ele sabia o que estava sentindo. Então, às vezes você usa uma palavra inadequada, mas o que vale é o sentimento, não são as palavras. Qual é o sentimento envolvido? Então, o que consome fluido vital são sentimentos, não são palavras. É o que a sua individualidade está sentindo, não o que a sua personalidade está falando. A gente, às vezes, usa palavras inadequadas com os melhores dos sentimentos. Às vezes é uma brincadeira. Não é a palavra adequada? Não, mas naquele momento. Mas o que você está sentindo em relação àquilo? É o sentimento que manda. Então, isso
consome fluido vital. Então, por isso que a maioria de nós, quando chega no plano espiritual, somos tratados. Quando eu falo maioria, eu estou falando 99%. Suicida, indireto, inconsciente. Vícios e sentimentos. Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, pessimismo, negativismo. Não é aquele dia, ou aquela semana, ou aquele mês. Não, é uma constância de anos. Deu para vocês entenderem? Porque tem dia que vocês acordam azedo? Tem dia que nós acordamos azedo? Acordamos. Tem semana que é ruim? Tem. Tem mês que é complicado? Tem. Mas se o ano inteiro for assim, tem algum problema. Tem dia que você fala, nem eu estou me suportando. Né? Nem eu estou me aguentando. E é normal isso. Isso é muito natural e é normal. Não tem nada de errado com isso. Agora, se passar o ano inteiro desse jeito, existe um problema. Aí existe um problema. Porque é um vício. E é um vício. Isso faz mal. Isso consome fluido vital. Se consome fluido vital, você é um suicida indireto inconsciente. Suicida indireto. Então nós somos tratados como suicidas no plano espiritual. Somos. Literalmente falando. Então é hora de começar a reverter essa situação, rever essa situação. Ok? O mundo tem problemas? Tem. Mas quando não teve? Quando não teve? É provas e expiações. O que vocês esperam? Não provas e expiações? Problema. Ou desafios. Desafios. Ok? Desafio. Então, é característico de um planeta de provas e expiações, situações. Mas se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque existem lições essenciais para nós. Para nós. Ok? Mas a aula de hoje não é para falar dos suicidas indiretos inconscientes. É para falar sobre os suicidas diretos conscientes. Só dividir para vocês entenderem. Há a intencionalidade de atentar contra a própria vida frente a uma dor insuportável. Então, o suicida direto consciente, que é a aula de hoje, qual é o conceito dele? Há uma intencionalidade de atentar contra a própria vida ou contra a própria existência frente a uma dor insuportável. Então não é atentar contra a vida ou a existência, contra aquela dor. É querer eliminar aquela dor a qualquer custo. Ok? Existem motivos para isso? Existem, nós sabemos. Os principais motivos, aqui não estão todos, mas os principais. Depressão. A depressão é um dos motivos muito fortes em relação a isso. Aquela depressão profunda. Materialismo, lembra que nós falamos da semana passada sobre materialismo? Quando o homem se reduz a uma máquina, uma questão biológica e fisiológica, onde ele não tem perspectiva nenhuma, somente com o social, a vida perde o sentido. A vida perde sentido. Vícios. Um vício pode levar alguém ao suicídio? Claro que pode, mas não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Processos obsessivos? Pode levar? Pode levar. Mas não é o obsessor que vai decidir. Mas ele vai alimentar alguma coisa dentro de você que já existe. O obsessor nunca vai conseguir alimentar alguma coisa que não existe. Se você, por exemplo, não tem o vício do alcoolismo, ele não vai incentivar você nessa área. Não vai nem perder tempo em relação a isso. Então ele vai te conhecer qual é o seu ponto vulnerável, em cima do seu ponto vulnerável ele vai trabalhar. Aquele ponto que é forte em você, não adianta. Simples assim. Não adianta. Ele vai ter que buscar uma porta aberta. Quem abre a porta somos nós. O obsessor só entra quando nós abrimos a porta. Ô Cássio, como que entra aquele que vende o álcool? Também. Na verdade, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos e todos nós temos uma certa responsabilidade em relação a isso. Todos. E às vezes protegidos pela nossa ignorância, dentro de um contexto. Por isso que tudo varia dentro de um percentual. Dentro de um percentual. Então, dependendo do contexto, da situação, as razões, a necessidade. Então, por isso que não dá para generalizar. Mas todos, de alguma forma, respondem dentro de um percentual. Dentro de um percentual. Ok? Processos obsessivos, transtornos mentais. Nós falamos sobre borderline, bipolaridade. Então, esses são 5 motivos principais
Existem outros que podem levar uma pessoa, que podem levar ao suicídio direto, consciente. Vocês imaginam que às vezes um vício não está sozinho, está envolvido com outros vícios. Aí você tem fora isso comportamento. Isso vai sugando o fluido vital. No momento, a nossa programação reencarnatória, ela começa meses antes da concepção. No momento que o espermatozoide encontra o óvulo, ali já começa fluido vital, ok? Para dar toda essa... Isso vai até os 21 anos. Então o espírito ele vai, de alguma forma, e ele precisa daquilo. Onde está esse fluido vital? Está no universo. Então aquela criatura crescendo, para crescer, ela precisa de vida. Essa vida é o que nós chamamos de fluido vital. Até os 21 anos. A partir dos... Chegou nos 21 anos, mais ou menos, parou, não absorve mais fluido vital, porque todos os órgãos já chegaram no seu limite de desenvolvimento. Aí você tem mais algumas décadas com a mesma quantidade, e depois ele vai naturalmente diluindo. Com os vícios e comportamentos, o que vai acontecendo? Vai consumindo esse fluido vital. Com uma vida saudável, você mantém isso por mais um tempo. Mas chega um tempo que ele vai diminuindo também, porque é a própria existência. Se a nossa máquina, chamada corpo humano, tem uma previsão para 100 anos, médio, 100 anos, então é fluido vital para 100 anos. Mas você pode reduzir isso, como você pode ampliar um pouco isso. Vai depender do seu comportamento. Então, uma vida saudável você mantém. O processo de envelhecimento acontece? Sim, porque é natural, mas com qualidade. Com os vícios, o que vai acontecer? Você passa a envelhecer antes, literalmente falando. Uma pessoa que está envolvida com vício desde os 15 anos, como é que ela está aos 40? Ok? Né? Você entendeu? Então, imagine uma pessoa que se envolve com vício, com 15 anos. Como que essa pessoa está com 40? Bem envelhecida. E vocês devem conhecer pessoas assim. Porque o vício consome o fluido vital, fora todo o estrago fisiológico que acontece. E aí, quando uma pessoa comete esse ato, é o suicida direto consciente. Ela cometeu o ato. Aí que a doutrina espírita entra. É aí que ela entra. Não só na relação ao suicida, mas ela explica o que acontece após a morte do corpo físico. Mas como ela se posiciona frente ao ato suicídio. Primeiro, alguns segundos depois. Estou falando alguns segundos, eu não estou falando minutos, nem horas, nem dias, tá? Alguns segundos depois. Dá para ser mais específico? 10 segundos. 10 segundos depois. O que acontece? Uma grande frustração. O que é uma frustração? É o encontro com a verdade. Você continua vivo. Perceberam ou não? Você atentou contra a própria vida, a própria existência, pensando em acabar numa situação, e você percebeu que você continua vivo. Isso 10 a 15 segundos depois. A pessoa percebe que ela está com o corpo ali, ela percebe que começa todo um processo de confusão mental, porque ao mesmo tempo que ela vê aquela situação que ela vê, ela olha para ela está e não está, imagina a confusão mental que acontece. E ela percebe que o corpo está morto, ou aconteceu alguma coisa, e ela continua viva. Isso gera nela uma frustração. Então o primeiro sentimento, é lógico, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. De repente, o plano espiritual, vamos pensar lá no campo de concentração. A pessoa cometeu o despego, já leva. Deu para vocês entenderem? Porque já bastou aquele sofrimento. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Todos vão seguir por aqui? Não. Claro que não, é evidente. Isso é em linhas gerais. Mas a frustração de quem comete o ato é o primeiro sentimento que aparece. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Às vezes é socorrido em 5 segundos, ele nem sabe o que aconteceu.
Às vezes ele fica meses ali. Tem uma lição, tem um aprendizado. Ok? Vai depender, porque, ó, voltando aqui, ó, são muitos fatores envolvidos. São muitos fatores envolvidos. Em linhas gerais, a frustração é o primeiro sentimento predominante. Segundo, dificuldade em se desvencilhar do corpo físico que ainda tem fluido vital. Que o que segura o espírito no corpo é o fluido vital. Vamos lembrar daquela frase? O espírito morre quando... Não quer? O corpo morre quando o espírito sai, ou o espírito sai quando o corpo morre? O espírito sai quando o corpo morre. Mas o corpo morreu? Não. O que tem no corpo? Fluido vital. O que liga o corpo ao espírito? O fluido vital. Perceberam a situação ou não? Você tem fluido vital, você continua ligado ao corpo. Você continua ligado ao corpo. Enquanto houver fluido vital, você ainda continua ligado ao corpo. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Pois não? Assim, no caso daquela moça que foi lá no Jump, ali não foi um suicídio, né? Ali foi um esporte radical, ok? Mas ela não tinha essa intencionalidade. O esporte radical faz parte do suicídio indireto e inconsciente. Todo esporte radical faz parte do suicídio indireto inconsciente. No caso dela, ela não foi com essa intenção. Então ela não vai responder como suicida direta. Dessa forma não, ok? Por isso, cada caso é uma situação. Pode falar. O fluido vital pós-morte ou pós-desencarne repentino, ele sai do corpo em 72 horas? Depende. Não. 72 horas é o que a espiritualidade pede no caso de cremação. Foi Emmanuel que solicitou isso. Porque no caso da cremação, é o tempo que eles precisam para desligar aquele espírito do corpo. São todos? Não são todos os casos. Eles pediram que se pudesse esperar 72 horas. Mas esse fluido vital, normalmente, ele fica 40 dias pairando. Normal. Uma morte normal. Esse fluido vital fica pairando. 72 horas no caso da cremação. E dá para ver isso? Dá para ver. Aquela, né, não é neblina, às vezes. Aquilo é fluido vital. Ok? Então, 72 horas é o caso de cremação. Então, tem caso específico que eles nem deixam o espírito ali. 5 segundos eles já recolhem. Tem casos que deixa meses ali. É falta de amparo? Falta de amor? Não, são lições. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, então não é todo espírito, todo suicida que fica... Que eu estava entendendo assim, eu não lembro onde eu li. Que eu me mato, eu tiro na cabeça. Sim. Tá? Aí, eu tenho 50 anos, eu ia só desencarnar com 70. Que eu fico esse tempo todo sentindo de Não. A espiritualidade não trabalha com parâmetros assim. O que acontece, baseado num livro, vou até comentar sobre ele aqui na frente, Memória de um Suicida, que traz muita informação, mas isso é um livro de 1954, um excelente livro, é um clássico, mas de lá para cá muita coisa foi ressignificado. Então não é um período, mais 15 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. É um período, mas varia de cada caso para caso. Ok? Então o espírito pode nem acompanhar aquilo, como ele pode ficar meses ali. Cada situação é uma situação. Ok? Então tem fluido vital, então o espírito continua ligado. Continua. Então às vezes a espiritualidade coloca aquele espírito para dormir. Sonoterapia, vai acordar 15 dias depois. É o tempo para resolver isso. Tem casos que ele deixa ali. Em que casos ele deixaria ali? Na opinião de vocês? Reincidente, aquela pessoa que fica tentando, sabe? Esportes radicais, alguma coisa bem extremo, de tentar provar o impossível, ou abusando da velocidade. Sabe que está abusando, sabe que pode acontecer, sabe que não sei o que lá, já foi orientado umas 10 vezes e nada. Aí acontece. É bom que fique, para ver exatamente o tamanho do estrago. Perceberam ou não? Acontece antes que eles vêm, né? Sempre.
Então, é algo psicológico, não é dor física. É algo psicológico, não é dor física. Então, é interessante que esse espírito que foi avisado 10, 12, 15 vezes daquela situação, é interessante que ele assista. É evidente que é. Para quê? Para aprender. Agora que ele está falando sobre isso, dá para reparar muita coisa ou não? Claro que dá para reparar muita coisa. Claro que dá. Uma das coisas mais maravilhosas que tem na doutrina espírita, que eu acho perfeito isso, é que é sempre de hoje para amanhã. Ontem já foi. O que aconteceu há 10 minutos atrás, já foi. É sempre de hoje para amanhã. Sempre. Ok? Não importa o que você fez. Eu adoro uma frase que diz assim: para Deus, não importa quantos passos você deu para trás, mas em que direção os seus pés estão voltados hoje. Ele não está perguntando se você está andando para frente, está perguntando em que direção os seus pés estão voltados hoje. Entenderam ou não? Você vai caminhar, claro, mas por enquanto, qual é a posição dos seus pés? Você pode ter dado 1000 passos para trás. Hoje, em que direção os seus pés estão voltados hoje? Isso que importa. Hoje, o agora, o momento. O que eu fiz, já fiz. Que eu aprenda com as lições, claro, evidente. Porque as situações vão se repetir, às vezes uma outra configuração, aí com a experiência eu vou tomar uma decisão. Com a experiência eu vou tomar uma decisão. Perceberam? Se já tiveram a impressão de estar passando pela mesma situação, nossa, mas eu já passei por isso. Né? Com pessoas diferentes, com lugares diferentes, e sei até mais ou menos o resultado disso. Veja, é a experiência. É a experiência, aí você toma uma outra decisão. E se eu tomar a mesma decisão, não se preocupe, depois vai repetir de novo. E aí sucessivamente. Assim sucessivamente. Okay? Então existem casos em que os espíritos ficam ali assistindo e a espiritualidade fica ali, porque dali sai uma lição. Ali sai uma lição, que não quis aprender pelo amor. Que não quis aprender pelo amor. Então esse trauma que fica vai ajudar no processo de regeneração. Outros espíritos, imagine vocês no campo de concentração. Para que ele vai ficar ali? Frente àquela situação? Frente àquela circunstância? Sem ter alternativa nenhuma. Não tem o porquê largar ali. Entenderam como funciona? Eu peguei 2 extremos para vocês verem que dentro desses 2 extremos tudo pode acontecer. Esse que está acontecendo, primeiro que ele fica ligado no corpo, ainda tem fluido vital. Aí ele vê tudo acontecendo. Aí ele quer conversar e não consegue. Tudo está acontecendo no velório. Ele está ali, tudo acontecendo e ele não consegue entender. Uns respondem, outros não respondem. Aí ele quer conversar com tal pessoa que não escuta. Isso gera uma dor tremenda. Porém, foi provocada por ele mesmo. Foi provocada por ele mesmo. Então, dificuldade em desvencilhar do corpo fluido, que ainda tem fluido vital. Processos obsessivos. São intensificados. Porque você tem um obsessor ali. E você fez exatamente o que ele queria que você fizesse. Aí você fica de frente a frente com ele. Você está desencarnado, está no mesmo universo dimensional. No mesmo plano dimensional. E aí ele começa a falar aquilo para você, olhando para a tua cara. Ok? Vamos lembrar do filme de Valdo? Quem que lembra no filme de Valdo? Que tinha um obsessor, que ele também pensou em cometer o suicídio. Lembram disso? Tem um filme maravilhoso. E tinha um obsessor ali, colocando mais coisas na cabeça dele. Isso. A dor provocada nos seus entes queridos. A dor provocada no seu... Vai ver a mãe, a avó, o tio, o filho, o amigo. Ele vai assistir aquilo. Cada caso é um caso, tudo bem? Cada situação é uma situação. A dor provocada, isso gera nele uma culpa intensa. Pode falar. Mas e no caso que a pessoa faz suicídio e ele não pode ficar com raiva por ele ter dado vivo, digamos assim? Então, é a frustração. Não, mas com raiva por ele continuar vivo. Aí vai explicar a dor dele. Aí nós vamos explicar mais tarde algo chamado segunda morte. O que é a segunda morte? Vou antecipar aqui para vocês. A primeira morte
é a morte do corpo físico, ok? Isso se chama primeira morte. Segunda morte é chamado de a morte do corpo espiritual. O que é a morte do corpo espiritual? O espírito se fecha tanto, se fecha tanto, se fecha tanto em culpa, em raiva, ele vai se fechando tanto que ele vai perdendo a mobilidade e os membros vão atrofiando. Você já viu o caso dos hospitais que as pessoas têm que ir lá para fazer fisioterapia, alguns doentes? Porque às vezes eles não têm o movimento do pescoço para baixo. Então vai fisioterapeutas para fazer o movimento. Por que vai lá fazer o movimento? Porque o corpo naturalmente vai atrofiando. Já ouviram falar disso ou não? Vai voltando na forma de um feto. Olha que interessante, na forma de um ovo. Naturalmente o nosso corpo físico, se não movimentar, ele atrofia. Isso é a ciência que fala. Ele atrofia. Só que o corpo espiritual tem um diferencial. Ele é 1000 vezes mais leve. E a maior força que nós temos chama força do pensamento. Se ele já faz um estrago no corpo físico, imagine no corpo espiritual. A segunda morte é o quê? É um definhar do corpo espiritual. É chamado de segunda, até a forma de um ovoide, chama de ovoide. Aí os obsessores usam isso daí. Aí eles vão colocando mais, é a culpa, é a raiva, eles vão colocando mais até você vai perdendo a forma. A morte é chamada de segunda morte. Como se recupera? Só que é um processo bem lento isso. Vai por zumbificação até chegar à ovoidização. Na ovoidização, esse espírito, nessa condição, é um espírito humano, tá? O espírito não retroage. Ele não retroage, só ficou estagnado. Ele é levado a mundos primitivos, é encarnado lá, fica pouquíssimo tempo, alguns dias, tirado, colocado de novo, tirado, colocado de novo e vem seguindo uma sequência. Por quê? Porque no mundo primitivo, como é que é a forma do corpo primitivo? Como é que está a forma? Você tem que ajustar forma e forma. Entenderam ou não? Ali você tem uma forma humana, mas você não tem uma forma humana. Você tem que ajustar aquele espírito daquela forma. Mas por que no mundo primitivo? Porque a forma é muito mais grosseira e vai suportar. A nossa forma de hoje não suportaria. Pode falar. Mas nem nesses casos ele pode voltar como um animal? Não, em hipótese alguma. Tem um vídeo da Mônica Viveiros falando sobre isso. Então, desculpa falar, o espírito não retroage. Agora, o que existe... Ela fala que em caso de segunda morte, né, o espírito retorna, não dos mundos primitivos, mas como animal. Quem transforma esse espírito numa forma animal, um espírito humano numa forma humana, são os obsessores. Aí sim, o obsessor dá a forma que ele quiser, mas é um espírito humano, numa forma animal, por processos obsessivos. Então ele não voltou na forma animal. Pode falar. No livro do André Luiz, ele fala em regiões onde ele encontrava espíritos umbravinos lá com fisionomias animalescas. Exato. Tem um livro chamado O Abismo. Não fala do abismo, fala da subcrosta, tudo bem? Tem até forma de planta, de árvore. Mas são processos obsessivos. É um espírito humano. Ele está daquela forma, porque ele foi reduzindo, ele, até que obsessores implacáveis, vamos dizer assim, colocou ele na forma que atendia às necessidades deles, mas não retornou ao mundo animal. Deu para você entender? São espíritos humanos. Está tendo um comportamento, no Brasil é pouco, na Europa um pouco mais, de espíritos, vocês já viram isso? Humanos, que se assemelham a animais? Já viram? Já tem exato. Perceberam? Isso é um transtorno de comportamento. Não são animais. Não são animais. O que é isso? É uma fuga psicológica. Então, no caso, esses espíritos fugindo de si mesmo, no plano espiritual, chegando no processo de ovoidização, zumbificação até chegar lá, obsessores colocam ele da forma que eles quiserem. Então, não é que eles voltaram a ser um animal. O espírito não retroage, mas estão temporariamente sobre um processo obsessivo na forma do animal para atender alguns interesses. Entenderam agora ou não? Então, na casa da ovoidização, Santos Dumont ficou na forma, no livro Ícaro Redimido.
E aí você pegar esse espírito, novoidização, levado em mundos primitivos, porque eles estão sem forma. Só que para você colocar alguma coisa sem forma, nenhuma forma, que forma que tem que ser essa? Grosseira, vocês concordam ou não? Porque senão, o que acontece? Um espírito com uma vibração baixíssima, mas muito baixa, só uma forma grossa, vamos falar assim, com umas paredes muito grossas, imagine uma forma muito grossa, você coloca algo desinforme ali, aí você tira, espera um pouco, meses, coloca de novo, até que aquilo vai ajustando forma e forma, a hora que ajustou, volta onde ele parou e continua. Entenderam ou não? Como recupera um espírito na segunda morte? Até ele chegar no processo de ovoidização. Às vezes o processo para no meio do caminho. Mas nossa forma de hoje não suportaria a reencarnação de um espírito na forma de um ovoide. Nós não suportaríamos. Por que vocês acham que Maria veio de Vênus para receber Jesus? Porque a forma Como que você vai gestar um Cristo? Não esquece, você tem que falar o negócio lá de Maria. O que aconteceu no vale. Eu vou chegar lá ainda. Eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Então veja, Maria, para suportar a vibração de um Cristo, precisa ser um espírito superior, vocês concordam ou não? Nenhum espírito daquela época, ou nenhuma mulher daquela época, teria condições para suportar uma vibração daquela. Simples assim. Não teria, porque é prova de expiações. Como que você vai gestar um Cristo? Precisa vir de um espírito, de uma outra envergadura, para suportar aquilo ali. Então nós, no nosso caso, como que nós, de provas de regeneração, provas de expiações para a regeneração, vamos suportar um espírito num processo de ovoidização? Não suporta. Você destrói a forma. Porque a vibração é muito baixa. Você tem que levar a 50 mil anos atrás. 100 mil anos atrás. A forma humana de 100 mil anos atrás. Só vocês pegaram a foto, vocês vão ver como é que era. Ok? Aí aquela forma grosseira suporta. Fica alguns dias. Aí eles retiram, passa mais alguns meses, coloca de uma outra forma, retiram, até você vai ajustando forma e forma. Quando ajustou, aí você traz novamente para o momento evolutivo e começa o processo de recuperação. Entenderam? Isso é chamado de segunda morte. É a morte do corpo espiritual que pode chegar no seu limite na ovoidização. Zumbificação, ovoidização, zoantropia. O que é zoantropia, licantropia? Licantropia, forma de lobos. Zoantropia, forma de animais. Então o espírito está fechado numa raiva, ou numa culpa, ou numa mágoa. O corpo espiritual definhou. Os obsessores vão transformar isso em tal animal. A forma, não a essência. Então não existe retrocesso, o espírito não retroage. Ele pode ficar estagnado por um período, aí eu concordo, estagnado, mas depois ele volta. No caso de Santos Dumont foi o caso. Pode falar. A questão toda aí é a seguinte, para mim, Deus é bom, mas a espiritualidade é formada por espíritos elevados. Sim. E o sensor vai no que quer, agora o cara implanta, porque ninguém vai lá e controla isso. Porque a própria pessoa não controla isso. Não, ele já definiu, já. Não. Antes disso, eu estou falando antes disso. Esse obsessor é de uma amiga. Não, é um espírito humano tanto quanto nós. Pode falar. Então, se eu ficar escutando música que me deixam tristes, notícias que me deixam com raiva, e todas essas coisas que vão me deteriorar, eu já vou dar acesso. A gente não precisa viver alienado do que está acontecendo, mas eu não preciso me alimentar somente com isso. Eu não preciso viver alienado, nem devo. Mas eu não preciso me alimentar somente com isso. Agora, voltando, a impressão que eles têm, né? Mas o que a espiritualidade não resolve? Eu gosto muito de responder isso de uma outra forma. Jesus,
ok? Sabia que Judas ia cometer o suicídio. Por que não impediu? Veja. Não era mais fácil ter impedido? Por que não impediu? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Por que Jesus ia visitá-lo lá e não tirava ele de lá? Era falta de amor? Não. Ali tinha lição para ele. Então a espiritualidade enxerga lá na frente. Hoje Judas é um anjo, literalmente falando. O que ele evoluiu em 2000 anos, a gente não evolui em 10. Ele evoluiu em 2000 anos. Jesus já estava vendo isso. Então, se Deus, primeiro que Deus não permite, quem permite somos nós. Mas dentro dessa faixa, de acordo com o nosso livre-arbítrio, Deus nos dá justamente porque dali vai sair aprendizado. Por exemplo, antes da gente se envolver com um vício, é uma decisão, não é? Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça e nos obriga. É uma decisão. Mas quando você está nesse processo, sempre tem alguém para falar, não se envolva. Tem ou não tem? O pai, a mãe, o avô, o tio, um amigo, seja quem for. Você tem no mínimo 20 pessoas tentando te ajudar. Você fala, eu vou me envolver com o vício. Tudo bem? Aí daqui 20 anos, mas por que Deus permite? Eu não entendi esse raciocínio. Até hoje eu não entendo esse raciocínio. Mas Deus não permitiu. Quem permitiu foi a própria pessoa. Foi avisado? Foi. Então os espíritos superiores não permitem, Deus não permitem. Mas é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Num planeta de provas e expiações, você tem livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai gerar uma consequência. Não como castigo, não como punição. Lembra a pergunta que você fez? Eu posso ter dado 1000 passos para trás. Ótimo, 10.000 passos para trás. E hoje? Então, por mais que seja cruel isso aos nossos olhos, a espiritualidade enxerga de uma outra forma. Uma vez eu li um livro, foi um best-seller, isso tem uns 15 anos já, vocês devem ter conhecido também, Deus, um Delírio, de um autor famoso americano. Foi vendido no mundo todo. Eu tive a oportunidade de ter esse livro na mão. Ele conta a história da humanidade, dos últimos 1000 anos, todas as atrocidades, todas. Um livro perfeito, ele só errou o alvo. Ele só tinha que cometer um erro. Porque ele pergunta, onde estava Deus nessa história? Veja, foram decisões de seres humanos. Nossos filhos, aqui tem filhos e netos. Às vezes nós não temos, sabendo do resultado, a gente não deixa que eles tomem as decisões, sabendo do resultado. Por quê? Porque assim eles vão aprender. Exatamente isso. Então Deus nos dá o livre, nós damos livre-arbítrio para os nossos filhos, mesmo sabendo o resultado, porque sabemos que aquela experiência vai gerar uma consequência e aquela consequência vai gerar um aprendizado. Ele só chega nessa condição porque ele tem um arrependimento sincero, né? Exato. Porque o Santos Dumont mesmo era o orgulho dele. Que ele foi. Extremo orgulho, eu vou chegar nesse ponto, inclusive. Então veja, a dor intensa que pode gerar um processo de ovoidização, mas é um processo lento, que leva décadas. Marcas no corpo espiritual. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Quando, vamos supor, está passando na rua e vamos chamar de bala perdida, tá? Vamos usar essa terminologia. Né? A gente é cometido por uma bala perdida e você vem a falecer. Você chega no plano espiritual por uma semana só com uma dor de cabeça, depois passa. Depois é por causa do impacto, só. Uma semana no máximo. E aquela pessoa que colocou uma arma na cabeça e atirou? Não foi a mesma situação? Não foi um projétil que fez? Não foi uma arma que fez? E por quê? Veja, então o que deforma o corpo espiritual não é o que acontece externamente, é o que acontece internamente. Então, um vai nascer com problemas neurológicos, o outro não, sendo que a causa foi a mesma. Então, o que fere o nosso corpo espiritual não são as coisas externas, são as coisas internas. Então, marcas no corpo espiritual é a intencionalidade de quem decidiu fazer aquilo.
um enforcamento. Então, ele fica no plano espiritual segurando o pescoço o tempo todo. Num tiro na cabeça, ele fica com a mão na cabeça o tempo todo. Porque isso gera uma marca. Não foi o projeto, não foi a corda. Não foi isso. Foi a intencionalidade. Então, as marcas no corpo espiritual têm a ver com a intencionalidade e o sentimento envolvido, não com a parte externa. Arrependimento negativo. O que é o arrependimento negativo? Então, nós nos arrependemos de alguma coisa. Vocês já se arrependeram de alguma coisa uma vez? E você fica se corroendo em cima, corroendo, se culpando, ok? Então, o arrependimento negativo é aquilo que não te ajuda em nada. Muito pelo contrário, deixa mais para baixo ainda. Então, há um arrependimento negativo que te define um pouco mais, inclusive. Aí vem um sofrimento intenso de desesperança, desespero e falta de perspectiva. Um sofrimento intenso de desesperança, desespero e falta de perspectiva. Isso em linhas gerais, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Ainda assim, acho que agora eu vou bater um pouquinho forte. Ainda assim, um ato suicida é um ato de egoísmo e orgulho. Exatamente isso. Exatamente. Ainda assim, não deixa de ser um ato de orgulho, pois não pensa nos seus entes queridos, no sofrimento que vai gerar nos seus entes queridos. Ainda assim, ok? Tirando aqueles casos extremos, ainda assim, não está pensando em quem ficou, no pai, na mãe, no irmão, no filho, no amigo, não está pensando em ninguém, está pensando exclusivamente em si, na sua dor, na sua dor. Então, ainda assim, por isso que provas e expiações, a característica é egoísmo e orgulho. Allan Kardec já falou isso. Então, mesmo dentro dessa situação, você tem aí muito de egoísmo e orgulho por trás disso. É o caso do Santos Dumont. É o caso do Santos Dumont, ok? O famoso Vale dos Suicidas, porque Vale dos Suicidas é o livro, né, chamado Memória do Suicida, mais para frente. O que é o Vale dos Suicidas? Tão descrito nesse livro. É uma frequência vibratória, não é exatamente um lugar geográfico. Você fica achando um lugar lá que chama Vale dos Suicidas. Não, é uma frequência vibratória, é uma sintonia vibratória, onde todos os espíritos estão ali porque estão vibrando na mesma frequência. Na mesma frequência. Então, o suicídio, você percebe que todos eles estavam na mesma frequência de atentar contra a própria vida. Isso é uma frequência. Todos nós aqui estamos na mesma frequência. Tudo bem? Todos nós aqui estamos na mesma frequência. Estamos numa Copa do Mundo. Quantos milhões de pessoas estão participando daquilo? Uma frequência. Frequência é quando você tem milhares de pessoas ou centenas de pessoas comungando dos mesmos sentimentos. Isso é uma frequência. Então, o Vale dos Suicidas são milhares de espíritos na mesma sintonia e sofrimento, porque a causa foi a mesma. Suicídio. Suicídio. E a maioria está passando por isso aqui, ó. A grande maioria. Mais de 80% estão passando por esses processos aqui. Cada qual, mas a maioria está passando por esse aqui. Aí no livro Memória do Suicida, de 1954, Ivone Pereira do Amaral, o espírito Camilo, ele detalha o Vale dos Suicidas. Então, se vocês tiverem a curiosidade, não é um livro de romance, não é um livro de cabeceira, tudo bem? É um livro para você ler um capítulo, chega, parou, com os olhos de quem está estudando, que está pesquisando. Aí amanhã ou depois de amanhã você pega mais um capítulo para você estudar sobre o assunto. Você está pesquisando sobre... Não se envolva emocionalmente, porque é um livro que trabalha exatamente esse assunto. E aí eles vão contando os casos detalhadamente. E a gente vai pensando, né? E você vai pensando. Não é leitura de cabeceira. Não é um livro, não é um livro. Mais pesado do que esse livro é O Abismo, de Ranieri. E Ranieri também escreveu na década de 70 um outro livro, Sexo Além da Morte. Tem um livro O Abismo, Sexo...
pesadíssimo, mas para estudo. Tem que entender que são livros de estudo, não é romance. Inclusive, muitos espíritas recusou esse livro. Sim. Sexo Animal. Sim, mas foi muito polêmico na época. Quando eu peguei esse livro para estudar, eu fui pegando outros livros para comparar. André Luiz, falei, realmente tem sentido. Só que ele só descortinou melhor aquilo ali. Só detalhou melhor sobre aquilo ali. Ok? Então é um espelho, olha, o Vale dos Suicidas é um espelho ampliado da própria mente. O Vale dos Suicidas é um espelho ampliado. O solo, vou explicar melhor agora o que é o Vale dos Suicidas. O solo é frio, o chão é frio, é lamacento, cheiro muito forte, quase um cheiro de enxofre, é acinzentado. Qual é a cor? Acinzentado, lamacento, lodoso, ok? E radioativo. Veja, do que ele é formado? Do pensamento daquelas pessoas. Então esse solo radioativo ajuda a queimar formas de pensamento. Entenderam ou não? Então quem colocou aquele solo radioativo foi a espiritualidade superior, usando dos pensamentos deles. Então ele é lodoso, ele é acinzentado, cheiro de enxofre, radioativo, para ajudar a queimar parte das formas, pensamentos produzidos por esses espíritos. É um tratamento, literalmente falando, como se fosse uma lama. Eles estão em tratamento. Então veja, é um campo de regeneração. A luz solar não penetra. Não tem árvores, tem galhos, árvores não tem. Por que a luz solar não entra? Por que a luz solar não entra? Porque é uma névoa que cobre, e o que é essa névoa? Forma os pensamentos. Entenderam? Milhares de espíritos criam formas, pensamentos, e a luz solar não consegue entrar. Então os espíritos estão nesse lugar, se perde a noção de tempo, mas é um campo de regeneração, de tratamento. Será que quando a gente sonha num lugar desse, que você está num lugar desse, é porque você está numa vibração? Não, a menos que você esteja numa vibração daquele. Não. Não é isso, mas é que você está parando sobre um lugar, você está passando por um lugar. O que acontece? Nós que estamos estudando sobre a doutrina espírita e outras filosofias, às vezes nós aprendemos aqui. E eles nos levam para mostrar na realidade como é que é aquilo. Uma coisa é uma aula teórica, outra coisa é você ver na prática. Um pouquinho melhor, né? Entendeu? Então, mas eu sei a teoria. Então eles nos levam, olha, é isso. Ficamos distantes, claro, evidente, não teríamos condição. Mas a gente olha aquilo, a gente sente um pouquinho do cheiro, um pouco do lodo, a gente percebe, mas para que a lição fique aprendida, absorvida. Então aqui é teoria. À noite, dependendo da situação, nós podemos ir para esses lugares, porque nós vamos ajudar, inclusive a gente ajuda, leva um pouco de fluido vital, okay? E para nós aprendermos sobre aquilo. A menos que você esteja na mesma vibração. Aí é uma outra situação. Okay? Então veja, a luz solar não consegue penetrar. Um campo de regeneração. Mas aonde ele fica exatamente? Vamos falar em umbral fino, onde ficam todas as colônias espirituais. Só no Brasil tem 25. Nós estamos sobre a colônia das flores. No umbral médio fica os postos de serviços. No umbral médio fica os postos de serviço desses hospitais, das colônias. Aí você tem um umbral grosso. Nesse umbral grosso ele é dividido em camadas, e uma dessas camadas é chamada de Vale dos Suicidas. É um nome. Então uma das faixas do umbral grosso é chamado de Vale dos Suicidas, uma das camadas. É ali que estão localizados. Então, se nós temos um lugar horrível, é um campo de regeneração para queimar forma pensamento. Ok? Ali existem milhares, olha que bacana isso. Ali existem milhares de espíritos socorristas trabalhando em nome de Maria. Tem milhares de espíritos socorristas trabalhando. Qual é a envergadura desses espíritos? Para trabalhar num lugar desse. Lembra que eu comentei com vocês? Se vocês subirem um degrau, Deus vai te colocar no degrau de baixo.
Se você subir 2 degraus, ele vai te colocar 2 degraus de baixo. Se você sobe um degrau que dá para trabalhar ali, ele vai te colocar ali para trabalhar. Então, nesse local chamado Vale dos Suicidas, existem milhares de espíritos socorristas da mais alta envergadura. Por que mais alta? Vamos colocar um número. Se a frequência lá é menos 20, a frequência que vai lá é mais 20. Entenderam ou não? Não adianta você mandar uma frequência mais 5 para algo menos 20. O que vai acontecer com mais 5? Vai ficar lá, não vai suportar. Então, se a frequência lá é menos 20, vai mandar alguém de mais 20 para dar o ponto de equilíbrio. É sempre assim que acontece. Mas lá existem milhares de espíritos socorristas trabalhando em nome de Maria. Em nome de Maria. Então, a Maria, na verdade, é a grande responsável. Só que ela não trabalha sozinha, claro. São milhares de espíritos trabalhando em nome dela. Como que ela consegue? Quando um espírito, nessa condição, muda o arrependimento negativo para o arrependimento positivo, ele dá um sinal. É como se fosse uma luzinha no meio do coisa. Eu perguntei sobre isso, mas como é que é arrependimento negativo e positivo? Como é que eles vão perceber? O arrependimento positivo é como se ele acendesse uma luz, uma fagulha, no meio daquela lama. E os outros vêm? Eles vêm, os socorristas vêm. Os socorristas vêm. Aí eles vêm e falam, peraí, tem um arrependimento, o que é a diferença entre o arrependimento negativo e o positivo? Sai aquela revolta, a pessoa está arrependido, sim, mas quer melhorar. Se esse arrependimento positivo, cometi um erro, cometi uma falha, cometi um equívoco, mas eu não quero mais isso, já aprendi a lição. Isso é um arrependimento positivo. Pode falar. Mas aí os espíritos sucessores, sobre esse espírito, ele se arrependeu, eles não podem narrar. Então, os espíritos sucessores não estão mais lá. Eles já conseguiram o que eles queriam, eles já conseguiram. Eles não estão, nem vão lá. Nem estão lá. É como quem está na cadeia. Eles já conseguiram o que eles queriam. Eles já conseguiram o que eles queriam. Pode. Seria a prova do amor de Deus, né? Sim. Fiquei confusa assim, porque nesses locais, nós são os guardiões que tomam conta, tipo os Exus e tal, e como que esses espíritos então de luz estão lá embaixo, como que eles aguentam essa vibração, que os espíritos que têm muita luz não conseguem ficar nesses locais, porque a vibração é muito baixa. Então eles não dão conta. Vão espíritos. Os guardiões ficam nos portais. Quem vai trabalhar lá são espíritos mais alta envergadura. Os guardiões não socorrem, eles só seguram aquilo ali, ok? Só protegem, ok? Os obsessores nem estão mais lá. Já conseguiram o que eles queriam. Ponto. Aí quando dá um primeiro, qual é o primeiro sinal? Oi? Mas lá não. Lá não. Não, falando nós seremos nós, todos nós temos, entende? Temos, mas o pior obsessor somos nós mesmos. É o auto-obsessor. Esse é o pior obsessor que existe. Nós. Nenhum obsessor é capaz de fazer contra nós o que a gente faz. Por isso que diz que a gente faz forma de pensamento. Exato. De tanto ficar pensando em uma coisa, a gente... Você cria, você entra numa sintonia. Então, voltando, pessoal, o arrependimento ativo ou positivo é a mesma coisa. É quando o espírito está ali, ele reconhece que ele errou, ele parou de terceirizar, ele parou de justificar, ele começa a se responsabilizar. Isso dá um sinal, uma frequência, como se fosse uma luz no meio de um lodo. Os espíritos percebem, a família, no caso, que quem fica, as orações da família ajudam esses espíritos socorristas através de fios invisíveis. A oração é um fio invisível e vai ajudar a socorrer aquele espírito e resgatar aquele espírito daquele lugar. Onde está Deus nessa história? Esse fio invisível que é complicado, né? Porque diz que os obsessores também... Não vem. Não vem. Mas o ser humano vivo pode se ligar na gente com um fio desse para ele ficar na sua vida também. Vamos lá, como é que funciona isso? Ó, nós estamos aqui.
Nossos obsessores estão aqui, tudo bem? Ok? E fica batendo de frente, não é assim? Fica batendo. Se a gente abaixar um pouco mais a frequência vibratória, eles nos atropelam, sim? E se eu subir? Passa por baixo. Não me atinge. Onde está o problema? Está respondido. Simples assim, ok? Simples assim. Pode falar. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz, né? Se você pensar como uma lata de lixo, você vai atrair mosca. Se você pensar como uma flor, você vai atrair abelhas e vai polinizar a flor, ela vai ficar muito bonita. É lógico, pessoal, nós estamos num planeta de provas e expiações, a nossa vibração é naturalmente baixa, tudo bem? Provas e expiações, a vibração é baixa, eles sabem disso. Então nós temos uma faixa, pensa que nós temos uma faixa, uma frequência chamada provas e expiações, tudo bem? Dentro disso daqui nós oscilamos, e é normal oscilar dentro disso aqui. O problema é quando a gente decide ficar aqui, ó. Você nem tem motivo para reclamar, mas você está reclamando de alguma coisa. Entenderam ou não? Você nem tem motivo, mas você está reclamando, você está criticando, você está julgando, você está se envolvendo. Então, o problema não é você oscilar, o problema é você decidir ficar aqui. Só que aí quando você decide ficar aqui, você entra em contato com a frequência de baixo. Então eles não, entre aspas, eles não pegam quando a gente oscila, eles pegam quando a gente mantém. Quando você mantém aquele padrão vibratório baixo, você decide, livre-arbítrio, aí você entra em frequência com eles, que são espíritos humanos como nós. Um pouco mais perdidos, um pouco mais magoados, um pouco mais feridos, um pouco mais revoltados, mas são espíritos como... Aí eu adoro uma outra frase de Emmanuel que fala assim: o malfeitor de ontem será o benfeitor de amanhã. Olha que frase, Emmanuel: o malfeitor de ontem será o benfeitor de amanhã. De amanhã. E esses espíritos socorristas aqui, socorristas da alta envergadura, a maior parte deles foram suicidas. Eles têm experiência ou não têm? Eles têm conhecimento ou não têm? Então Deus vai aproveitar a sua experiência e o seu conhecimento para ajudar. Esses espíritos que já superaram isso, eles passaram, a maior parte deles, passaram por essa experiência. Então eles conhecem a região, eles sabem tudo o que acontece lá dentro. Não é só teoria, eles conhecem a prática. Aí as vibrações, as orações, nós encarnados, dos familiares, dos amigos, é como se um fio invisível e ajuda na localização desses espíritos. E ajuda na localização. Então eles fazem uma parte, nós fazemos outra parte. Esse espírito é resgatado, levado num posto de triagem, passa-se um período lá que varia. Depois vai para as colônias espirituais para terminar o tratamento e depois eles reencarnam. Dependendo do caso, pode trazer a marca no corpo espiritual para tratamento. Tá, isso foi no século XX. Até começo do século XXI. Até 2010, mais ou menos. De uns 15 anos para cá, a demanda ficou tão grande, ok? Que os hospitais, as colônias espirituais, criaram postos de serviço, postos no umbral, numa das faixas do umbral médio, que, dependendo do caso, estava indo direto para lá. Porque a vibração do planeta está mudando. Estão indo direto para lá, ao invés de ficar nesse lugar especificamente. Então, dependendo do caso, nem vai para esse local, já vai para um outro local, e aí já é tratado no posto de triagem e levado para uma colônia espiritual. Isso começa de uns 15 anos para cá. Pode falar. Cássio, e ainda há casos tão graves, né, que nos próprios hospitais, por exemplo, onde Maria de Nazaré coordena, que há casos de isolamento, né? Sim. Espíritos que nem podem ficar naqueles quartos. Não pode. Mais simples, porque contaminariam, entre aspas, né, aqueles que estão em condições um pouco melhores. Não, ficam isolados, são postos de triagem. Nós estamos, vou falar um pouquinho de nós agora, né? Fui permitido a falar um pouquinho de nós agora. Okay? Isso aqui é um hospital.
que é um hospital chamado União Espírita Joseense. É enorme esse hospital, são vários andares para cima, para baixo, passa daquele posto de gasolina que tem lá, vai bem para lá, é enorme, eu não conheço ele completamente. E recentemente eles abriram uma ala só para receber esses espíritos. É nova essa ala, Ficou em construção por algumas décadas, mas são casos que às vezes vão ficar isolados, são alas específicas, com profissionais específicos para atender casos específicos, para depois eles virem. Então, de uns 15 anos para cá, os hospitais, todos os colônias espirituais, estão com alas específicas. Ok? Entenderam aqui que é o arrependimento positivo e a importância das nossas orações e vibrações por esses espíritos? Todos, absolutamente todos, são socorridos e amparados. Todos, ok? 100% dos espíritos são socorridos e amparados. Ninguém fica para trás. Ninguém. Porém, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Aí você tem o tempo cronológico, você tem o tempo espiritual e você tem o tempo de Deus. Você tem 3 tempos. Tempo cronológico, que é uma dimensão que a gente trabalha. Você tem o tempo espiritual, que é do próprio espírito. E você tem o tempo de Deus, que as coisas vão acontecer. Então, uma das lições desses espíritos é paciência. Você será socorrido, mas não é do jeito que você quer, na hora que você quer. Já começa assim a primeira lição. Não é como você quer, do jeito que você quer. Quero visitar minha família, quem sabe um dia? É a resposta, quem sabe um dia? Eles são meio duros com os espíritos, por quê? Tem lição a ser aprendida. Ok? São objetivos, são diretos, são assertivos. Eles nunca falam não, falam agora não. Mas todos são socorridos. Nessa condição aqui. Então, o desespero de ontem é a prisão de hoje. Eles estão presos àquela lição, àquele sentimento. Então, o desespero de ontem é a prisão de hoje. O nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. Veja. Quando nós temos nossos filhos pequenos, eles têm livre-arbítrio? Tem, dentro daquela condição. Nós permitimos que eles façam tudo? Não. À medida que eles vão crescendo, normalmente é assim que funciona. Chega um momento que eles têm que responder pelas próprias atitudes. Simples assim. Às vezes nem é para nós, para a própria sociedade. É livre-arbítrio? É livre-arbítrio. É assim que funciona. Vai sair uma lição? Vai. Então, o que se chama Vale dos Suicidas foi criado pelos próprios suicidas. Foram criados pelos próprios suicidas. Aí Jesus pede para que Maria, isso há muito tempo atrás, para que ela coordenasse. E Maria, junto com as suas assessoras, elas visitam, trabalham lá, e estão indo em todos os hospitais, em todas as colônias espirituais, junto com as suas assessoras, explicando como se cuida desses espíritos. Formando trabalhadores. Isso é mais recente, de 15 anos para cá. Ok? A vibração do arrependimento positivo é percebida pelo socorrista e as preces familiares servem como fio invisível para o relato. São levados para os postos de triagem. Desde 2010, os hospitais estão construindo alas nesse sentido. Mas qual é a grande lição que fica por trás disso? A vida continua. Foi só um equívoco. Foi só uma decisão. Uma só. Ou 2 ou 3. Mas mesmo assim, foram decisões que a médio e longo prazo vai trazer lições essenciais, aprendizados, que poderiam ser aprendidos por amor e o espírito decidiu aprender pela dor. Então, onde está Deus nessa história? Imagine você num lugar onde tem milhares de socorristas ali, de prontidão, esperando um arrependimento positivo. Mas não podia trazer ele no arrependimento negativo? Não, porque nesse local, naquela lama, naquele lodo, está queimando essas formas pensamentos. Então é necessário que se queima toda essa forma de pessimismo, de negativismo, de culpa. O que Joana de Ângeles fala sobre a culpa mesmo? Tem uma frase?
é um subproduto do orgulho. Enquanto isso não for queimado, ele tem que ficar ali. A hora que isso for queimado, mas quem decide quanto tempo? É ele que decide quanto tempo. A hora que ele entender, parar de justificar e terceirizar, entender o que está acontecendo, vamos lembrar um pouco do filme Nosso Lar? André Luiz ficou até pouco tempo, né? Ele ficou 9 anos numa região. Perceberam que era um lugar meio um lamaçal? Que ele caiu com a cara na lama? No livro está escrito assim, a mãe dele ia visitá-lo todo dia. Por que ele não conseguia ver? Porque ele estava reclamando, estava questionando, estava xingando, estava brigando. Deu para vocês entenderem? Ele não conseguia enxergar a presença da mãe, porque a vibração dele estava muito baixa. Então aquela lama que aparece no filme é um pouco disso daqui. Não um pouco, isso aí. Aquela lama, ela é radioativa, porque ela ajuda, ela é formada por formas, pensamentos, e ao mesmo tempo ela ajuda a queimar parte das formas, pensamentos. Aí, agora que ele cai com a cara na lama, que ele lembra de uma prece, estava todo mundo lá? Não, já estava lá. É a frequência dele que não estava. Estava ali o tempo todo. Você tem que mudar a sua frequência. Você tem que mudar a sua frequência. Simples assim. Simples assim, porque nós não somos mais ignorantes. Nós não somos mais ignorantes. Não somos no mundo primitivo. Não estamos há 3.000 anos atrás. Hoje você tem um mínimo de consciência. Então, se você tem um mínimo de consciência, você responde por esse mínimo de consciência. Por isso que cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Toda essa explicação vibracional, os lugares não existem, são vibracionais. E tudo isso que nós estamos falando desse mundo espiritual, desse atendimento, é para o espírito, é só para todos, né? Para todos. Para todos. Só que eles respeitam a convicção de cada um. Então não importa se você acredita ou não acredita, mas o que você sente. É a sua frequência dos seus sentimentos e pensamentos que mudam. Não sei se os caras católicos, tudo na cabeça, ele vai chegar lá, vai ser atendido dessa maneira. Dentro da convicção dele. Dentro da convicção dele. Olha que interessante. Da convicção dele. No livro, terceiro livro da série, Missionários da Luz. O primeiro é Nosso Lar, o segundo Os Mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz. E o quarto é Obreiros da Vida Eterna. No livro Missionários da Luz, eles saem em equipe de resgate. Muito interessante isso. É uma equipe. Você tem padres, pastores, médicos, enfermeiros de outras religiões, da Umbanda, do Candomblé. Sai uma equipe toda, todos eles paramentados, de acordo com a sua convicção. E eles vão para o umbral, resgatar espíritos. Olha interessante. Alguém se identifica com o padre, você resgata. Alguém se identifica com o pastor, você recebe. Alguém não se identifica com nada, o médico está ali para te atender. Então, quando ele sai, quando a espiritualidade sai para essa região aqui, ele sai com uma equipe muito diversificada. Porque cada um que está ali vai se identificar com alguém, de acordo com a sua convicção. E serão socorridos e serão amparados, de acordo com aquilo. E se não acreditar em nada, vai ser socorrido do mesmo jeito. Você pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você. Porque a gente não tem noção do quanto o plano espiritual é bem preparado. Muito. Tudo departamento. Muito. Muito mais. Muito. Muito. Imagina uma empresa top show, maravilhosa, lá é muito mais. Muito mais. Disse que o tiro na cabeça vai aparecer com a mão lá na cidade. Se ele quebrar a mão. Ele presta mediunidade para ver o meu amigo que deu um tiro no vídeo, é algo que fica imagem. E outra, o que acontece? Um detalhe que eu não passei para vocês. Quando acontece o ato do suicídio, um tiro na cabeça, um enforcamento, aquele momento congela. E aquela cena fica passando. Deu para vocês entenderam ou não? Fica. Então, no momento do ato, fica gravada a última cena, é a última cena.
aquela cena fica gravada. Então aquela imagem fica repassando. Para ele. Fica repassando. Porque foi a sua última atitude. Se ele fosse aparecer no médio ou alguém que tivesse não vai ver ele buraco na cabeça. Dependendo do médium, ele às vezes vai um trabalho mediúnico, tratando de suicidas, às vezes o médium nem sabe, ele está com a mão na cabeça, ou ele está com a mão no pescoço. O médium sente um pouquinho do que o espírito sente. Um pouquinho ele sente. A outra fala que é 5%. O quê? Que o médium tem. É 5%, é o máximo que o médium consegue, é sentir 5%. O máximo. Ok? Como se eu estivesse me afogando também. Exato. Mas o que o médium sente é no máximo 5%. Então, às vezes o médium põe a mão no pescoço, às vezes põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, depende do que aconteceu. É até espontâneo, mas foi o que o espírito fez. Ok? Se ele aparecer com alguém que não tem mediunidade, ele aparece, porque é o impacto, ele ainda dói a cabeça dele, então é instintivo isso. É instintivo. Tudo bem? Semana que vem, vamos falar sobre eutanásia. Ok? Eutanásia, mistanásia, ortotanásia. Nós vamos falar sobre isso. Até a última aula será eutanásia nos animais. Essa será a última aula. Ok? Sobre o assunto. Vamos encerrar? Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, pelo suporte que recebemos em relação a essa aula, pelo amparo dessa espiritualidade, daqueles que cometeram ato e que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco durante essas 5 aulas. Já estão numa condição de aprendizado, numa condição de entender o que aconteceu, o porquê aconteceu, esperançosos, tendo a certeza que Deus é amor, que Deus é Pai, e que tem uma nova oportunidade de fazer melhor. É assim que Deus trabalha, sempre dando novas oportunidades para que a gente passe, olhar sempre para frente, que a gente olhe para o passado como experiência, como lição, mas que a gente entenda que a nossa vida é hoje, é nesse momento. E o momento de ressignificar, de rever, de entender que estamos aqui numa abençoada escola chamada Planeta Terra, é porque estamos na condição de alunos que precisa aprender a conhecer um pouco melhor sobre si mesmo. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Bom